Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Está começando nesse sabadão nosso Tudo de Bom aqui no seu cantinho diário de muita leveza, música boa, aquela energia positiva que você já sabe, né? Que abraça quem está em casa. E hoje a gente chega para conversar de temas leves, dar boas risadas, descobrir novidades e, claro, embalar ainda mais o seu final de semana com muito conteúdo de qualidade e sons que você ama também, viu? Então prepara aí o café. Já arrumou? Já tomou aquele café da manhã delicioso? Ainda não? Ajeite o sofá e vem com a gente, porque o nosso Tudo de Bom já está no ar. E olha, gente, tá na hora de a gente começar o programa falando de música boa, viu? E de oportunidade também, porque na Cena Potiguar aqui já vai começar, sabe o quê, gente? Abriu as inscrições do Festival MPB 84, é isso mesmo. É o 5º concurso, né, de bandas, uma edição todinha dedicada ao pop rock nacional. E para contar tudo sobre, né, essa nova proposta, a novidade, incentivar também a produção autoral e revelar novos talentos, a gente recebe agora o diretor artístico do Festival MPB 84, Marcelo Vini, que está aqui comigo, com a turma toda. Bom dia! Sejam todos bem-vindos, Marcelo Vini. Bem-vindo mais uma vez aqui no Tudo de Bom, né? Satisfação estar aqui novamente, né? Tudo de bom. Ai, coisa boa. E não para por aí não, viu, gente? Também tem a atração Luaz e Matheus, que estão aqui. Bem-vindos também. Bom dia, tudo bem? E vocês que venceram, né, a primeira edição, foi lá em 2022? 2022. Que coisa boa. Como é que foi essa experiência, hein? Foi incrível, assim, pra gente, realmente, emoção à flor da pele, né? Foi uma oportunidade que a gente teve e poder estar no mesmo palco, né, que artistas nacionais foi realmente muito emocionante. E agora vocês chegam aí sendo inspiração, né? Vai começar mais uma inscrição, já está aberta as inscrições. Marcelo, eu queria que você explicasse como é que vai funcionar, onde é que o pessoal está em casa pode se inscrever. Maravilha, a 5ª edição, né, de um concurso que vem a cada ano fortalecendo a cena da música autoral potiguar, juntando no mesmo palco veteranos e novos talentos, né, da nossa cena. E a gente abriu as inscrições essa semana, no dia 13, que foi Dia Mundial do Rock. A gente aproveitou para lançar as inscrições, né, que seguem até 5 de setembro, ou seja, quem quiser participar, que atua no segmento pop rock, né, tem um bom tempo aí para preparar a sua inscrição. E sempre, cada edição tem um tema específico, como é que funciona? E por que o pop rock, né? O que é que vocês buscam por trás, principalmente da questão autoral, né? Porque vai ter toda uma categoria dedicada a essa composição autoral também, né? Isso. O projeto ele surgiu em 2022, então a primeira, a segunda e a terceira edição foi tudo assim, junto e misturado. Sim. Então a gente teve do samba ao reggae, do rap ao funk, uma misturada de talentos e de artistas que se inscreveram. No ano passado, na 4ª edição, a gente experimentou tematizar. Sim. Então o ano passado foi dedicado à música regional, então com o shot, chachado, baião. E esse ano, né, a gente vem com a proposta de pop rock para potencializar os trabalhos autorais do segmento pop rock e também porque a banda que ganhar, ela vai se apresentar em novembro, né, na grande noite do Festival MPB 84. Primeiro a gente tem essa etapa do concurso, né, onde distribui-se R$18 mil em premiações e a banda que ficar em primeiro lugar, ela vai tocar com vários artistas do segmento pop rock. Então, para de repente a gente não ter, mas é de pop rock, eu vou ter uma banda de forró, não, então vamos fazer a edição dedicada para o pop rock, porque a gente tem muitas bandas, grandes instrumentistas, grandes vocalistas de bandas que atuam, né, durante todo o ano na cena da cidade, né, no bar, no restaurante, nos festivais, nas boates. Então é um importante momento para os artistas que atuam nesse segmento aproveitar, né, para participar e concorrer nessa edição. É um incentivo a mais também, né, Marcelo? Eu vou pedir para a produção colocar algumas imagens, né, das outras edições, como você falou, a primeira, a segunda e a terceira foi aquele tumulto todo, uma atrás da outra, mas aí foi bom que vocês foram vendo um pouquinho, né, o que é que dava certo, como é que poderia melhorar também, né, todo esse processo. E eu queria que você explicasse também essa questão do processo todo de finalistas, como é que funciona a escolha, né, a expectativa de quantas pessoas se inscrevendo aí para essa edição.
Perfeito. As inscrições, elas seguem até o dia 5 de setembro. Quem quiser participar tem que ser artista do Rio Grande do Norte, Sim. morar aqui no estado, em qualquer município. Vai acessar o Instagram do Festival MPB 84, lá tem um regulamento e tem o formulário de inscrições. E é uma inscrição assim super prática, né? O responsável pela inscrição vai colocar os dados dele, né? Nome completo, endereço, contato, e vai anexar as informações artísticas da banda, né? A foto da banda, o release e, claro, né? A música que ele vai estar concorrendo na edição. Até o dia 5 de setembro. Depois disso, uma curadoria especializada em música, em projetos, em festivais, vai fazer a avaliação de todo esse material inscrito. Tem que ser sempre uma música inédita? Não precisa ser inédita, basta a música escrita não ter sido premiada em um concurso ou festival similar. Mas se o artista lançou um CD, tem uma música que ele vê ali que tem muita força, a música está na plataforma, tem uma audiência grande, aproveita, pega essa música e faz a inscrição, porque ela sendo do pop rock, ela está apta a participar. Aí a curadoria vai avaliar, considerando critérios de originalidade, criatividade, ela vai analisar e vai selecionar até 12. Até 12 finalistas, que vão se apresentar no dia 24 de setembro, no Solar Bela Vista. Aí lá sim, né, vai ser para valer, onde a comissão julgadora vai avaliar ao vivo essas apresentações. E distribui R$18 mil, primeiro, segundo e terceiro lugar, e mais um prêmio especial para o vocalista destaque da edição. Aí, uma premiação muito incrível mesmo, que dá ainda mais, né, ânimo para o pessoal que está em casa se inscrever. E eu quero saber da banda Eloís, passou um filme na cabeça com tudo que ele estava falando aí, principalmente porque vocês participaram da primeira edição, então era tudo novidade, né? Exatamente, assim, pra gente foi uma grande surpresa, né, porque só de estar participando do evento já era uma grande honra para nós, né? Poder estar ali ao lado de grandes amigos, artistas também. A cena musical, né, daqui do estado é incrível, super diversa. E para a gente já era muito legal poder estar ali junto com o pessoal, né? E poder levar a música potiguar, né, para o palco, como eu disse, né? Ao lado de artistas nacionais foi realmente um grande presente para nós. E assim, para mim é uma das minhas grandes lembranças realmente que eu guardo no meu coração. Foi totalmente inesquecível. E qual foi a música? Você pode tocar aqui pra gente? Com certeza. Ela se chama Mar Aberto. Vamos lá. Faz sumir os ponteiros do meu pesadelo, me puxa pro lado de lá. Se o vento é forte o bastante, vem me derrubar, também posso voar. Vou me desprender e desvanecer, difícil soltar. O medo corrói, mas seja de ser menor do que eu. Essa tempestade se autodestrói, se autodestrói, se autodestrói. Se entro na chuva é pra dançar, e eu vou te convidar a viver nesse mar aberto. Beba d'água, se deixe levar ao mundo inteiro pra te abraçar. Linda! Parabéns, viu? Quanto tempo já de carreira? São 11 anos. 11 anos de carreira. Esse ano eu faço 12 anos de carreira. Que coisa boa. E o que é que mudou depois da participação desse concurso, né? Questão de projeção, de visibilidade, para você, foi um divisor de águas realmente? Olha, era uma grande janela, né, de oportunidade para o artista justamente mostrar o seu som para as pessoas, né? Principalmente aqui do estado, a gente saber o
quão legal é a música do estado, do próprio estado, né? Então, Uhum. assim, uma das grandes lembranças que eu tenho, assim, é justamente que o Chico César falou comigo que viu o show. Então, assim, pra Ai. mim, realmente foi uma coisa muito marcante. Que honra, então, né? mudou, a cabeça da gente fica, nossa, que massa que a partir disso eu posso mostrar a minha música para outras pessoas, né? E tudo mais. Ai, perfeito. Prepara mais uma para a gente encerrar aqui a participação. Mas antes, Marcelo, queria que você reforçasse as inscrições. Vão até quando? O Instagram vai aparecer aqui na tela também para todos os interessados, para a gente, de fato, aí movimentar essa cena musical potiguar, que a gente tem tantos talentos aqui, né, que merecem esse reconhecimento também. Isso, e o concurso de bandas, né, através do festival, ele está aí para contribuir, né, nesse processo de valorização, de reconhecimento e também de proporcionar mais um espaço, mais um momento para que o artista possa apresentar a sua música, apresentar o seu repertório e a gente contribuir, né, com o festival, com o concurso, com uma premiação financeira, com o troféu e com um grande momento, né, que é assim, as 12 finalistas juntas, cantando, defendendo suas canções, trazendo suas torcidas. Então acho que é um momento muito bonito para a música potiguar, né? É um festival competitivo, mas no final vira uma grande confraternização de um torcendo pelo outro, né? E aquele que ganhar, aquela banda que ganhar vai estar lá no palco, vivendo mais uma experiência, né? Mais um momento fruto do concurso. Então a gente chegar ao 5º ano do festival mostra que a gente está no caminho certo, né? E que está sendo parceiro da música autoral potiguar. Ai, coisa boa, sucesso nessa edição. Maravilha. Com certeza a gente vai acompanhar também todos os detalhes. Obrigada pela participação de vocês. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas vocês vão ficar com música boa, encerrar aqui com o Luaz. Obrigada, viu? Sucesso obrigada. sempre. Vamos lá. Quando você chega perto de mim, sinto o meu corpo vibrar. É faísca, máxima temperatura. Sobe aos poucos essa sensação, fervendo como lava de vulcão. E a qualquer hora isso vai incendiar. Nós em brasa viva. Rapidinho de volta com o nosso Tudo de Bom e vamos falar agora de fé, missão e celebração. Gente, a comunidade Canção Nova completa 26 anos de presença evangelizadora aqui em Natal e realiza de 24 a 26 de julho um grande tema inspirado em Monsenhor Jonas Abib. Serão 2 dias aí de oração, formação e experiências profundas com Deus, reunindo milhares de fiéis. E para explicar a programação, eu recebo agora o padre José Márcio, da missão Canção Nova, que está aqui em Natal, Canção Nova aqui em Natal, que está aqui com a gente. Muito bom dia, padre. Que bênção receber o senhor aqui hoje, viu, no nosso programa. Dia. Eu que agradeço o convite, a alegria poder estar aqui, principalmente para falar da minha comunidade, da Canção Nova. Que coisa boa. Vamos falar desses 2 dias especiais demais, voltados aí para a celebração, para a comemoração também dos 26 anos, né? Qual é a programação? O que é que vocês estão preparando, de fato, para os fiéis? Pois é, é um grande evento, né? São 26 anos, eu digo 26 anos, não são 26 dias, né? Graças a Deus, a Canção Nova está aqui em Natal já há 26 anos e vem desenvolvendo um trabalho de evangelização desde que chegou aqui, que a palavra que resume é muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem permitido a gente viver, né? Então nós estamos organizando esse evento que será nos dias 24, 25 e 26. Ele começa na sexta-feira à noite, mas aí os dias mesmo, né? Será o sábado e o domingo com uma programação mais cheia. A gente começa na sexta-feira à noite com a missa de abertura. No sábado, começamos já a partir das 8 horas da manhã, uma programação recheada de louvor, palestras, pregações, adoração, música, momentos de convivência, Santa Missa, adoração ao Santíssimo. E no domingo, a mesma coisa, encerrando com a missa, presidida pelo nosso bispo auxiliar, Dom Silvio, eleito recentemente, né, bispo auxiliar aqui de Natal.
Coisa boa. Dom Silvio, eu tenho um carinho enorme, né, por ele, inclusive, que eu fiz a minha primeira comunhão com ele. Na época, lá da Zona Norte de Natal, eu encontrei, tive a oportunidade de encontrar com ele recentemente. Ele estava até lá em Macaíba e eu pontuei para ele, né, ele ficou muito feliz. É muito marcante, né, e vê-lo, toda essa ver a trajetória, né, que ele também tem até agora. E a gente está vendo aqui o cartaz na tela, né, no nosso telão, falando aí mais detalhes, né, ou Santos ou Nada, nossa maior profecia. Tá aí explicando um pouco melhor sobre esse evento que é aberto, né? Exato. Todo mundo pode participar. Aberto ao público, entrada 100% gratuita. A gente pede só que aqueles que puderem levem 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza, para que assim a gente possa também ajudar outras instituições que precisam. O tema, então, dos 26 anos é esse, né? Ou Santos ou Nada, nossa maior profecia, que é exatamente isso mesmo. A Canção Nova que tem como missão formar homens e mulheres novos para um mundo novo, né? E como? Por meio de uma vida santa, de uma vida vivida debaixo da vontade de Deus, de uma forma que agrada o coração de Deus. Você já explicou um pouquinho aí dos 26 anos. Eu queria que você pontuasse quais foram os marcos, né, de toda essa trajetória, né, que vocês estão celebrando agora 26 anos. O que é que você pode pontuar assim, de destaque para a comunidade? Principalmente a gente fala aqui de Natal, mas que reflete, né, em todo o Rio Grande do Norte. É verdade. Não, eu vejo um carinho muito grande do povo daqui, né, de Natal e Rio Grande do Norte também como um todo, pela Canção Nova. Nós chegamos aqui no ano de 2000 e nós chegamos para assumir a Rádio Rural. Sim. Foi um convite do Dom Heitor, né, que está esse ano, inclusive, completando 100 anos de vida. O Dom Heitor, em contato com o nosso fundador, com o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, ele então pede a ajuda do padre para administrar a Rádio Rural. E aí chegam os primeiros missionários, no ano 2000, eles chegam com essa tarefa de colocar a Rádio Rural para funcionar com uma evangelização de 24 horas no ar, né? Então, nós ficamos à frente da Rádio Rural cerca de 15 anos. Então, você imagina o que é o povo ouvir a nossa programação durante 15 anos. Então, a gente tem realmente pessoas que foram evangelizadas pela Canção Nova no tempo da Rádio Rural. Depois finalizamos o contrato e tudo mais, e o carinho continuou, o carinho do povo continuou. E os trabalhos também continuaram, né? Então hoje nós temos missas na catedral, nós temos cerco de Jericó, temos grupos de oração que acontecem uma vez por semana, temos encontro vocacional com jovens, adultos, que fazem essa experiência de caminhar conosco, buscando ali entender qual é a vontade de Deus para a vida deles. Então a gente chega nesse 26º ano, realmente bendizendo a Deus, porque a gente consegue tocar nos frutos dessa evangelização que não parou quando a gente saiu da Rádio Rural. Muito pelo contrário, continua até os dias de hoje. E, padre, eu queria que você pontuasse, já que você citou a rádio, né? De que forma os meios de comunicação têm ajudado essa questão de evangelizar mesmo, alcançar as famílias, alcançar os mais jovens, né? Os muitas vezes acamados que não conseguem mais ir a uma missa, por exemplo, acompanhar de pertinho. E aí os meios de comunicação, rádio, TV, têm esse papel também muito importante, né? Para impactar, para evangelizar de uma maneira muito diferente, mas trazendo sempre a presença de Deus ali para perto, né? Exato. E a igreja, inclusive, motiva, né, que a evangelização ela entre nos meios de comunicação. Inclusive, um dos motivos pelos quais a Canção Nova foi fundada foi poder evangelizar usando os meios de comunicação. Sim. Claro que não só os meios de comunicação, mas também esses meios, né? E a gente percebe que realmente, principalmente com o avanço da tecnologia hoje, a evangelização ela chega mais longe e chega para mais pessoas por meio do sistema de comunicação, sim, TV, rádio, internet, as próprias redes sociais hoje em dia, né? Por isso que nós da Canção Nova estamos dentro desse terreno aí também. Coisa boa. Inclusive agora, né? Você que está em casa, você que está assistindo, você que tem interesse em participar, fazer a diferença, ir lá não só nesses dias, mas acompanhar todo esse trabalho, né? Que é um trabalho contínuo mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos, iniciativas, o que é que vocês estão fazendo de diferente, né? Para atrair tanto para alcançar mais pessoas, quanto para fazer a diferença em trabalhar, alcançar pessoas para trabalharem ali na comunidade, transformar a vida, que a gente sabe que é muito importante e impactante também esse trabalho voluntário muitas vezes, né? Exatamente. Olha, a primeira coisa, nós estamos retomando os nossos grandes eventos, sim, né? A gente sabe que depois da pandemia,
esses encontros tu a tu, olho no olho, eles ficaram um pouco mais raros, né? E dentro da igreja não foi diferente. Muitas pessoas ainda vivem debaixo da sombra e do medo daquela pandemia que a gente enfrentou, né? Então, retornar os eventos, retornar com os grandes eventos, isso é um dos projetos que nós temos e já começamos a desenvolver aqui em Natal. Fora os nossos grupos de oração nas paróquias, a visita nas paróquias, o auxílio aos párocos, né? Aqueles que nos pedem ajuda, os padres que nos pedem ajuda, os próprios trabalhos da arquidiocese, tentarmos nos agregar ali, né? Estarmos no meio para trabalharmos juntos, né? Nesse processo de sinodalidade, né? Onde a gente caminha junto nesse sentido. Fora o encontro vocacional, o atendimento espiritual do povo de Deus, né? Quantas pessoas que chegam lá na nossa casa, hoje nós estamos ali na Vila de Ponta Negra, querendo uma palavra, querendo uma oração, querendo um aconselhamento, querendo se engajar também, porque se encontrou com Jesus por meio da Canção Nova e agora quer retribuir isso, levando outras pessoas a esse encontro. E, padre, eu queria que você pontuasse também quais são os maiores desafios hoje nessa evangelização, né? Principalmente para o público mais jovem, né? A gente sabe que hoje são muitos caminhos a seguir, né? Então, às vezes é difícil se manter no caminho que leva a Deus, que leva as coisas boas, né? Quais são os maiores desafios hoje? Olha, acho que hoje o grande desafio é o perigo do relativismo, né? Nós relativizamos. Hoje a humanidade tem essa tendência de relativizar tudo e aí estamos relativizando tanto que estamos perdendo as raízes muitas vezes, né? Então, principalmente a evangelização com a juventude, a gente percebe que a radicalidade pela busca da santidade, por uma busca de uma vida agradável a Deus, né? Por um caminho que agrada a Deus, que nos aproxima das coisas boas, isso é um grande desafio no mundo que diz assim, tudo pode, tá tudo liberado, você pode fazer o que quiser, ser o que quiser. Na verdade, é uma má interpretação do grande dom que a gente recebeu, que é o dom da liberdade, né? Deus, quando nos fez livres, Ele nos fez com a capacidade de escolher pelo bem. Então, livre é aquela pessoa que, diante do bem e do mal, ela tem a capacidade de escolher pelo bem. E escravo é aquele que, diante do bem e do mal, escolhe o mal, né? Só que hoje o que a gente percebe é que o mundo ele traz isso de maneira invertida, né? Uma inversão de valores e etc. Esse é o grande desafio na evangelização, principalmente dos jovens. Com certeza. Eu vou pedir para a produção colocar mais uma vez o cartaz aqui na nossa tela, no nosso telão, para lembrar para vocês e pedir para o padre, né, José Márcio, fazer novamente o convite para todo mundo, reforçar sobre o evento, né, a programação, né, e convidar, claro, a todo mundo para participar desse momento tão especial. Ótimo. Então você que ama a Canção Nova, que nos acompanha talvez desde o tempo da Rádio Rural, né? Você é convidado a participar então do nosso encontro, aniversário da Canção Nova em Natal. Estamos completando 26 anos, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de julho. Agora já está bem pertinho, né? Lá no ginásio da UFRN, um lugar de fácil acesso. Graças a Deus a gente pensou em tudo com muito carinho para que você pudesse fazer presente nesse final de semana. Estarão conosco, como eu já falei, o Dom Silvio, mas também o Padre Roger Luiz, que é o nosso atual presidente da Canção Nova, o Jarles, que é missionário da Canção Nova lá em Gravatá, Pernambuco, eu, o Padre José Márcio e todos os membros da comunidade Canção Nova aqui de Natal. Então você é nosso convidado especial, sexta-feira à noite, missa de abertura, eu já te espero lá. E a gente vai até o domingo, nesse final de semana de muito louvor, de muita ação de graças, celebrando a nossa profecia, ou santos ou nada. Aí, muitas bênçãos, sucesso. Muito obrigada pela participação, pela presença mais uma vez, Padre José Márcio, da Missão Canção Nova e também organizador do evento. Obrigada e sucesso, viu? Obrigado. E olha, gente, vamos falar agora sobre coisa boa. A Secretaria de Saúde de Natal iniciou a aplicação da vacina Pneumo 20, viu? Que protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite. Um choro que aperta o peito, mas que ao mesmo tempo tranquiliza o coração dos pais de primeira viagem. A Ana Laura, de apenas 3 meses, foi a primeira bebê a receber a vacina Pneumo 20 na UBS São João, em Natal.
O novo imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite. A gente estava ansioso pela vacina, né? A gente veio o mês passado, mas ainda não tinha chegado, só tinha 10. E acabou que a gente esperou um pouquinho para ela tomar a 20, já que a 20, né, imuniza mais. Contra a pneumonia, contra a otite, principalmente os casos graves. E a gente também quer sair com ela, né? A gente quer explorar o mundo com ela, quer que ela conheça o mundo. Enfim, a gente esperou. Até agora, a rede municipal oferecia apenas a Pneumo 10. A chegada da nova vacina também traz esperança para os pais de crianças que já iniciaram o esquema vacinal, já que são necessárias 3 doses para completar a proteção. Vai ter uma proteção a mais. E isso é maravilhoso. Que vai ser mais reforçado ainda, né? E Ainda mais protegida. protegida, com certeza. Natal recebeu nesta primeira remessa 1.500 doses da Pneumo 20. As vacinas começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira para as unidades básicas de saúde do Distrito Sul. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que até a sexta-feira todas as UBSs e os pontos extras de vacinação já estejam abastecidos. A expectativa é que o novo imunizante seja adotado de forma gradual na capital. Mas durante esse período de transição, a vacinação vai seguir um esquema misto, com aplicação tanto da Pneumo 20 quanto da Pneumo 10, até que a nova vacina seja implantada de forma definitiva. Ela entrou dentro do esquema vacinal, né? Ou seja, a outra, a Pneumo 10 não foi, ainda vai continuar, né? Ela está entrando como reforço. Então, a criança ela toma a primeira, a Pneumo 20, a segunda dose, a Pneumo 10 e a dose de reforço com um ano, a Pneumo 20 novamente. Quem já recebeu 1 ou 2 vai receber Pneumo 20. Né? Então é importante quem não iniciou ainda, né? Então as salas de vacina, a equipe vai olhar nessa cartão de vacina da criança e vai fazer essa indicação. A principal diferença entre as duas vacinas é a ampliação da proteção. A Pneumo 20 passa a proteger contra um número maior de sorotipos da bactéria pneumococo, reforçando a prevenção da doença pneumocócica invasiva e também da otite média, que pode provocar perda auditiva e evoluir para infecções mais graves. Tem uma importância gigantesca na prevenção, né, de promoção da saúde, né, redução de agravos. Então, aí leva a gente a importância dos pais levarem, né, o que a gente tem de mais precioso são os filhos, para essa vacina, para a gente ter essa cobertura, né, de conseguir uma cobertura 95%. Que de fato isso vai salvar muitas vidas. Um avanço que amplia a proteção das crianças e reforça a importância de manter a caderneta de vacinação sempre em dia. Para mim é importantíssimo a vacinação, o começo, toda vacinação da criança é legal se dar vacinação porque precavine a criança de algumas doenças que possam vir ao mundo. Agora é só dar carinho e muito amor. Exatamente. Ai, gente, que fofura. Lembrando, reforçando para você que está em casa que é uma vacina muito importante, que chega para reforçar, de fato, né, os cuidados com os nossos filhos. Meu filho tomou essa vacina, né? Antes só tinha no particular, agora está disponível nas unidades básicas de saúde. Então, é importante você levar seu filho para receber. São 3 doses, né? Com 2 meses, com 4 e com 1 ano para completar, né, para ele ficar aí totalmente imunizado. Então, leve seu filho, não deixe para depois, que é muito importante, viu? Agora é hora de falar sobre autonomia, desejo e liberdade feminina. A escritora e terapeuta sexual Lua Menezes lança um novo livro dela, O Sexo Desobediente. E é com ela que eu converso agora, que também é influenciadora, escritora. Lua Menezes, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Tudo de Bom. Bom dia, obrigada por me receber, é um prazer. Vamos falar um pouquinho sobre mais um livro, né? O seu segundo, não é isso? O segundo. Vamos mostrar já O Sexo Desobediente. O que a gente vai encontrar nesse livro? Dá para dar uns spoilers já pra gente? Dá sim. Esse daqui é o meu segundo livro, o primeiro foi um romance. Mostra mais uma vez pra gente pegar ali. Claro. E esse daqui, ele é uma investigação e uma explicação de tantas das nossas dificuldades que a gente, mulher, encontra na nossa vida íntima, nos nossos relacionamentos. Então, ele vai mostrar como muitas das inseguranças das mulheres, na verdade, não são individuais, são coletivas. E aí eu aponto alguns caminhos
para como a gente viver uma vida mais prazerosa, mais satisfatória e mais desobediente. Na prática, né? Na o que prática. Significa a gente tratar, né, o prazer feminino como um ato assim de desobediência? Então, eu falo que para mulheres na cultura que a gente vive hoje, que ainda é uma cultura muito machista, muito misógina, não há prazer sem desobediência. É preciso a gente desobedecer às normas, às crenças limitantes, às crenças negativas que a gente tem sobre sexualidade, sobre prazer, para realmente se libertar e viver. Quais são os mitos hoje, né? Eu acredito que você se depara no seu dia a dia, acho que muitas mulheres chegam para conversar com você sobre os temas que você abordam, né? Muitas vezes as pessoas têm aquele certo tabu, né? Um mito. Quais são os principais mitos hoje em dia em relação a essa sexualidade, o desejo feminino, né? Que você já encontra, que as pessoas acabam comentando mais contigo? Então, tem muitos. Um dos mais importantes, eu diria, e mais trágicos é essa ideia de que uma mulher que se empodera da própria sexualidade, do próprio corpo, seria uma mulher com menos valor. Como se, ao desfrutar de liberdade sexual, essa mulher automaticamente fosse uma mulher fácil, uma mulher que não merece respeito. Isso é muito complicado, porque para os homens é o contrário. Um homem super livre sexualmente é um garanhão, é bem visto. Então, acho que esse é um dos primeiros mitos para a gente aniquilar, eu diria, mais do que desconstruir. E outro é esse mito de que mulheres são, de alguma forma, menos sexuais do que os homens. E muita gente acredita nisso. Mas aqui eu mostro toda a construção histórica e cultural que fez a gente acreditar nisso e dou, inclusive, dados fisiológicos do nosso corpo que mostram que a gente é muito potente eroticamente. Por exemplo, a gente poderia falar de clitóris. O clitóris é um órgão especializado unicamente em sentir prazer. E é um órgão que tem muito mais terminações nervosas do que o órgão equivalente dos homens. Então, é um ótimo símbolo e é uma ótima prova do nosso corpo, que o nosso corpo está equipado para o prazer. E talvez o caminho também, que muitas mulheres ainda não conhecem, né? Sim, com certeza. E muitas mulheres têm aquela ideia de que elas deveriam se satisfazer de uma maneira que não necessariamente é a maneira mais eficiente para que a gente se satisfaça. E isso eu falo direitinho, explico direitinho no livro e na palestra que eu vou dar na sexta, na Casa da Ribeira. Então, fica o convite também para quem estiver em Natal e quiser assistir. Vamos falar um pouquinho sobre a sua palestra, né? É um pouco do que você já aborda no livro, é uma continuação, é um complemento, um conversa com o outro? Fala um pouquinho melhor. Definitivamente um conversa com o outro. A palestra, ela vem do livro, o nome da palestra é A Revolução do Prazer Feminino. Então, eu tento trazer essa ideia de que se dedicar ao prazer é benéfico, primeiramente, para as mulheres, mas é também uma prática que pode mudar de alguma maneira a nossa vida, porque mulheres estão esgotadas, cansadas, ansiosas, e o prazer é remédio para isso. E eu não falo isso de forma leviana, mas eu realmente acredito e tenho a ciência do meu lado mostrando que o prazer faz bem. O que é mais difícil hoje, né, para a mulher se permitir? Você acredita? As crenças culturais negativas. Aquela ideia do ser recatada e do lar. Exatamente. Lembra que foi uma febre, né? Antigamente, a mulher, e teve muito tabu, teve muita gente que concordava, gente que discordava, né? É um assunto realmente muito amplo, que divide muitas opiniões, né, ainda. Sim, é exatamente isso que você falou, é tabu ainda. E a gente vê que nos últimos tempos parece que ao invés de continuar avançando na discussão, parece que a gente está voltando atrás, a gente está tendo um avanço de discursos red pill, sabe, misóginos, que continuam colocando a mulher nesse lugar de subserviência, de repressão, como se a gente não pudesse ou não devesse acessar o que por direito é nosso, o nosso corpo, e o que a gente pode viver através dele.
Então acaba que muitas mulheres que às vezes estão num relacionamento longo nunca encontraram de fato o caminho do prazer, né? Por tabu, por medo, por crença familiar e por ser, acredito eu, né, que não sou estudiosa tanto assim como você nesse tema, mas acredito que essa formação familiar também, porque a gente não costuma sentar para falar sobre sexo, sobre sexualidade, é muito difícil, não vamos generalizar também, dizer que todos os pais não são assim, mas é mais difícil, né, a gente sentar para conversar sobre esse tema. E aí, quando chega lá no momento certo, na adolescência, na puberdade, fica mais complicado também, né? Fica, e essa falta de conversa faz com que muitas mulheres tenham vergonha das suas inseguranças, dos desafios que elas encontram. Então, por isso que eu me esforço tanto para falar sobre isso e para criar lugares onde a gente possa conversar de forma segura e livre e sem tabu. E a palestra vai ser para isso, um espaço seguro para a gente conversar sobre temas que um dia foram proibidos. Lua, me empresta seu livro para eu mostrar melhor pro pessoal que tá em casa aqui, ó, Sexo Desobediente. Deixa eu fechar aqui, pedir pro meu repórter cinematográfico fechar aqui para mim. Olha só, onde é que o pessoal pode encontrar para ler? Ficou curioso, assim como eu, né? Tem dados aqui, tem a fórmula, quem sabe a fórmula do prazer? Olha, tá nas livrarias, tem aqui nas livrarias de Natal, tem na Amazon e vai ter lá na palestra na Casa da Ribeira. A gente vai estar com alguns exemplares para quem quiser adquirir na hora. E eu sei que eu sou suspeita, mas eu acho que é uma ótima leitura para todas as mulheres. Perfeito. Faça o convite, então, né, para o pessoal acompanhar a palestra, acompanhar você, seguir também nas redes sociais. Eu sei que você tem um trabalho também muito forte como influenciadora, né? Então, faça a divulgação onde o pessoal pode te acompanhar também. Bom, no Instagram, o meu arroba é @lascivalua, com 3 As no final. Eu tenho um podcast também chamado Lasciva Lua. E na sexta-feira a gente vai estar lá na Casa da Ribeira a partir das 19 horas. Então vai ter palestra, vai ter um momento de bate-papo e vai ter um momento também de autógrafos para quem quiser o livro autografado e quiser, enfim, ter uma conversinha um pouco mais perto e um pouco mais íntima. Lua Menezes, muito obrigada. Prazer enorme conhecê-la. Volte mais vezes e sucesso para você, viu? Muito obrigada, o prazer foi todo meu. E olha, gente, agora eu vou para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, lembrando que você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Então fica por aí que eu vou e já volto. De volta com o nosso Tudo de Bom. Gente, antes de chamar a sua atenção para essa próxima reportagem, quero lembrar que estamos também nas nossas plataformas digitais. Você já está acompanhando a gente lá no YouTube da TV Ponta Negra? Ainda não? Lembrando que você pode rever toda a nossa programação por lá. Tem também o meu Instagram, tá? Vanessa Florencio TV. Vai lá, a gente posta todos os bastidores, posta todos os dias aqui na TV também. Então, vai lá, acompanha a gente, que é muito bom essa troca, conhecer você aí do outro lado, tá? Através das nossas plataformas digitais. E lá no YouTube você pode acompanhar toda a programação, rever tudo, todos os programas da TV. Então acompanha por lá também. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa reportagem, gente, porque um jovem busca ajuda para custear a viagem de estudos para a Espanha. Isso mesmo. E a gente vai entender agora, saber como ajudar na reportagem de Herbert de Souza Júnior. Do interior do Rio Grande do Norte para a Espanha. Aos 20 anos, Israel Julião conquistou uma oportunidade que pode transformar a própria história. Uma bolsa de graduação na Universidade de Jaén, por meio de um programa internacional de incentivo a estudantes brasileiros. Filho de agricultores e morador da zona rural de Lagoa Nova, ele foi selecionado após se destacar durante a formação no IFRN. Foi algo que eu esperava, mas estava já sem muitas esperanças, não muito motivado, porque eu já tinha me organizado para ficar por aqui mesmo na capital, vim do interior para a capital e estudar na UFRN mesmo. E o que essa conquista representa para sua família? Como foi a reação dos seus pais quando você contou para eles do que eles trabalham, de onde você é? Para minha família em si foi uma virada de chave muito grande, tanto para mim quanto para a mentalidade deles, já que a gente é da zona rural, provenientes mesmo desse trabalho, agricultores, baixa renda.
A gente escuta muito, principalmente depois que foi aprovado, que como é que um menino do sítio, como é que um caipira vai conseguir chegar à Espanha. Isso foi um dos comentários mais pesados que a gente recebeu, mas que me deu força também para ir mais à frente, para aquela vontade, aquele instinto de vingança de mostrar que a gente consegue. A oportunidade faz parte do programa de atração de grado, uma parceria entre a Universidade de Jaén, a Embaixada da Espanha no Brasil, o CONIF e o IFRN. Apesar da bolsa, alguns custos ainda ficam sob responsabilidade do estudante, como passagens, seguro-saúde, visto e comprovação financeira para permanência no país. Para conseguir realizar o sonho, Israel e a família iniciaram uma campanha em busca de apoio para arrecadar cerca de R$50 mil. Peço que quem puder, quem sabe que consegue tirar do seu, puder doar qualquer valor na minha chave Pix, que é o meu número de telefone, ou na vaquinha mesmo diretamente. Empresários, aqueles que sabem que essa causa é importante, eu agradeço muito. Aí, gente, quem puder, você que está aí do outro lado, puder ajudar a fazer a diferença, afinal, nunca é demais a gente investir nos estudos, né? E tá aí na tela o contato, tem o Instagram dele também para vocês que querem acompanhar. Lá no Instagram tem o link da vaquinha da Bio para você ajudar também a transformar a vida desse jovem, né? Que eu tenho certeza que com muita perseverança a gente ainda vai ouvir falar muito nele, viu? Sucesso, que Deus abençoe nessa trajetória. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre beleza, hein? Você gosta? Eu adoro. Você já parou para pensar, gente, que a forma como enxergamos o nosso rosto, ele pode influenciar diretamente na autoestima e até na maneira como nos apresentamos ao mundo? Pois é. Uma técnica inovadora vem conquistando cada vez mais mulheres a unir análise facial, visagismo, micropigmentação para valorizar e realçar a beleza de forma personalizada. Para explicar melhor como é que funciona esse método, nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Thalita Mello, especialista e criadora dessa técnica, conceito Magic Effect. É isso? Eu falei isso. Certo? Bom dia! Tudo Bem-vinda ao nosso Tudo de Bom. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E sim, Magic Effect, falou certinho. E fala um pouquinho, essa técnica, esse conceito foi criado por você, né? Como é que você pensou? Quais eram as principais queixas, primeiro, das suas pacientes que levou você a criar esse método que está revolucionando, né? Vanessa, eu estou há 20 anos trabalhando com sobrancelhas. Sim. E era muito comum a cliente deitar na minha maca e eu fazer perguntas básicas do tipo: como é que você gosta da sua sobrancelha? O que é que lhe incomoda? E a pessoa simplesmente diz assim: faz o que você achar melhor. E é bem difícil quando você não conhece nada sobre a pessoa. Sim. Né? Você ter a responsabilidade de fazer um desenho que muda tanto a sobrancelha diz muito sobre a expressão do olhar, sobre a personalidade, sobre a forma como a pessoa gosta de ser vista, né, e de ser percebida. Uhum. E quando a pessoa não sabe como quer, não sabe de que forma gosta, ou então simplesmente faz, eu queria sobrancelha igual a da atriz tal, de blogueira tal. Então, acaba que a pessoa vai copiando partes do rosto e colocando nela sem saber o que é que vai transmitir. Vai ficando muito artificial também, né? E perdendo a personalidade. Sim. Né? Então, a partir disso, eu comecei a estudar outras áreas, né? E uma delas, a leitura facial, que para mim foi o mais poderoso para eu mesclar, né? É uma avaliação, na verdade, Sim. o Magic Effect. Eu faço uma avaliação completamente personalizada, onde eu consigo enxergar a essência da pessoa, através de uma avaliação de métrica da face. E aí, através dessa avaliação, eu identifico personalidade da pessoa, até coisas que a gente mostra, porque quando você não conhece a pessoa e você a vê pela primeira vez, você tem um pré-julgamento sobre quem é aquela pessoa. Então, através dessa análise, eu consigo identificar o que você está transmitindo.
é meio que o mapa do que todo mundo pensa inconscientemente. E, Thalita, para a gente explicar melhor o pessoal que está em casa, para você que está aí do outro lado entender o que a gente está falando, vamos colocar na tela algumas imagens, né, de antes e depois, para a gente, né, visualizar a forma desse conceito, como é que ele está transformando, né, as pessoas, os pacientes, e a gente consegue observar essa paciente, por exemplo, aí, qual era a principal queixa dela? Ela, na verdade, se incomodava com os olhos. Sim. Né, que achava o olho caído, o olhar caído. Então, eu mexi na sobrancelha, no olho e no lábio. E nas duas imagens, ela tá sem maquiagem. Sim. Então, assim, ela acorda já, como na segunda imagem, já pronta. O principal conceito da micropigmentação é dar praticidade no dia a dia. Não só para sobrancelhas, né? Para você acordar com a sobrancelha pronta. Já acorda linda. Mas com o olho num desenho e a boca com um desenho ideal, que eu digo para ir à padaria. Sabe, assim, aquela maquiagem básica para o dia a dia. Quando você vai para uma festa, um evento especial, você precisa de mais maquiagem. Sim. Mas é para passar protetor com cor e tá pronta. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima imagem aqui na tela. Mais uma paciente aqui. Isso, nesse caso dá para ver bem a sobrancelha, né? É, mas também mexi nos lábios. E aí a gente consegue harmonizar a beleza do rosto em geral, mexendo pouco em cada área. E é importante como um detalhe já faz a diferença, né? Já dá aquela, já rejuvenesce a pessoa, né, também. E nesse caso, principalmente um olhar de cansaço. Ela reclamava muito de uma boca pálida, de um olhar cansado. E que ela queria transmitir mais essa energia na beleza. Ai, então, perfeito. assim, pequenos ajustes e o legal da análise é que eu consigo saber o quanto eu posso colocar de pintura para não descaracterizar quem a pessoa é. E tem uma pessoa que é sua paciente que, inclusive, falou comigo, me ligou, deu inúmeras referências, que é a nossa CEO aqui da TV Ponta Negra, Carla de Souza, que disse que você fez, assim, um efeito que transformou, de fato, não só o rosto, né? A gente que trabalha no vídeo tem todo esse cuidado também, né? Mas a questão da personalidade, da autoconfiança, que é Carla, né? Como é que ela chegou pra você? Inclusive, a gente tem um vídeo dela, né? Vai colocar agora, minha diretora, pra gente mostrar. Vamos soltar o vídeo de Carla de Souza? Quer me ver? Tô indo. Quando eu cheguei foi engraçado, porque parecia que eu a conhecia já há muito tempo e parecia que ela me conhecia há muito tempo. O olhar de Thalita para mim era a questão do meu olhar, que ela dizia, tem uma tristeza profunda, de uma dor profunda que você sentiu e não teve como esconder. As minhas dores estavam refletidas. A minha mudança hoje reflete exatamente o que Thalita disse para mim. Você não precisa mais carregar essas dores com você. Elas já passaram. Eu não era mais a Carla doce, sensível, e sim, eu ao longo do tempo havia me transformado numa pessoa muito dura, muito rígida, muito fechada. Foi muito difícil olhar aquele espelho e enxergar as marcas, né? E quem eu permiti que houvesse, que pudesse ter me marcado daquele jeito. Ela chama de Magic Effect, que eu chamo de processo de cura. Cura da alma, aquela cura que vem por fora, né? Ela me tratou por fora, ela mudou a estrutura da minha sobrancelha, que parece uma coisa tão boba. Foi algo tão incrível e mágico, como o próprio nome diz, né? Magic Effect. Porque foi assim, foi rápido. Aí, que depoimento, né, Thalita? Incrível, né? E o principal é isso, eu digo, a gente não basta transformar só por fora, né? O intuito do método é que a pessoa realmente se sinta, né, empoderada dessa beleza, a ponto de transformar a própria vida. Eu digo que é uma transformação realmente de fora para dentro. E essa questão do olhar que a Carla falou, né? Muitas pessoas carregam isso, né? Acho que é o cotidiano, o dia a dia, a correria da vida mesmo, vai tendo aquele olhar cansado, né? Aquela sensação de tristeza. Nossa, o que é que está acontecendo com você? E às vezes é a fisionomia que vai mudando, não sei o que acontece, deve ser o tempo mesmo, né? Sim. Então esse seu conceito, esse seu trabalho vem justamente para melhorar isso também, né? Sim, a gente fala em todas as questões de leitura da face, que tudo que a gente viveu fica impresso no nosso rosto. E que apesar de a gente querer esconder, não tem como esconder enquanto você não tem consciência. E sabendo exatamente de que forma isso está impresso,
a gente consegue ir naquele ponto e disfarçar os pontos negativos. É basicamente isso. E todo mundo tem pontos negativos e positivos no rosto, em transmissão de comunicação não verbal. É tipo assim, você numa foto 3x4, o que é que você está transmitindo? Sem expressão, sem falar nada. E quando você consegue identificar quais são os pontos negativos e quais são os positivos, na hora que eu diminuo a energia dos negativos e levanto a energia dos positivos, eu transformo a beleza de uma forma muito sutil. Você vê que as fotos de Micarla aqui no vídeo, como eram antes, não é uma diferença que você olha, está transformada, até porque a gente não queria fazer isso. É sutil, né? Mas são detalhes sutis que mudam a energia, que eu digo primeiro do espelho, da gente com a gente mesmo, sabe? Muda essa energia e a partir do momento que a gente faz esses ajustes corretos, a gente consegue sim realmente ter uma transformação de vida através da beleza. A técnica ela usa botox também, o método, como é que funciona? Eu posso indicar qualquer tipo de procedimento de embelezamento, de beleza ou para não embelezar. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu fiz a leitura da cliente e eu indiquei que ela fosse fazer aulas de espanhol. Então, assim, não necessariamente é para mexer em pontos estéticos. Né? Às vezes, uma necessidade íntima que você nem lembra e na análise da face a gente consegue identificar e direciona. Né? Então, outra vez eu não indiquei nada para o rosto, indiquei que ela mudasse o cabelo. Então, assim a gente vai, cada análise é completamente personalizada. E eu falo que é uma consultoria realmente individualizada que vai trazer um planejamento de beleza único, onde você tem que representar quem você é na essência. E quando você está transmitindo exatamente sua essência, e principalmente alinhado com os objetivos de vida, é muito mais fácil, as coisas fluem. Parece que você está vibrando na energia correta, sabe? Eu gosto de pensar nisso. Nosso tempo está bem corridinho, mas eu acho que dá para colocar mais uma foto, né, diretora? E na tela, nossa, que transformação, que rejuvenescimento! Olha isso. Só disso, a gente tem hoje muitas técnicas de remoção de micropigmentação. Nessa cliente passou por um tratamento de despigmentação das sobrancelhas, hoje está super em alta, a gente tirar aquelas marcas fortes de micropigmentação e suavizar. E como trouxe mais vida, né, ao rosto, só clarear as sobrancelhas, ela também teve delineador nos olhos, que levantou o cantinho do olho para cima, que era bem expressivo para baixo, e fez a micropigmentação labial, mudou completamente. A expressão, né, do rosto. Completamente, outra pessoa. Rejuvenesceu também muito, né, Thalita? Tenho certeza que em casa tem muita gente curiosa, tem muita gente querendo saber mais, questão do seu trabalho, conhecer melhor. Fala suas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar para fazer, quem sabe, avaliação, né? Para entender melhor na prática como é que funciona a sua técnica. Sim, hoje eu falo muito no Instagram, né? O meu Instagram principal, rede de comunicação, Thalita com TH, Melo Oficial. Então, vocês podem acompanhar lá outras transformações. Eu falo muito, faço muito análise em vídeo de casos. Então, eu falo muito hoje sobre Magic Effect, porque é a base principal do meu trabalho, é onde eu consigo encaminhar e direcionar, né, a beleza das minhas clientes. Mas micropigmentação é a minha formação base. Então, eu estou aí trabalhando com essas técnicas inovadoras e que eu acredito que muda completamente a vida de uma mulher. Feliz demais em te receber aqui. Já quero essa avaliação personalizada para melhorar também. Sim, claro, com o maior prazer. Obrigada, viu, Thalita? Sucesso para você, viu? Obrigada sempre. A você, Vanessa. Uma honra. E olha, gente, quero agradecer também seu carinho, sua audiência aí do outro lado, nesse programa especial demais, nesse sábado. Passou rápido, né, gente? Mas obrigada, viu, pelo carinho. Lembrando que semana que vem tem muito mais. Nosso encontro mais do que marcado, 8h30 da manhã. Um beijo especial pra minha loja que me veste, né, a Rara Flor. Obrigada a você pelo carinho, pela audiência. Até semana que vem, tá bom? Ó, beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.